Boa noite a todos. Dá uma guardada aí até o Rafael entrar online e nós conversarmos aí nossa sequência de lives solidárias e aquele bate-papo aí sobre a importância da fisioterapia na preparação física dos atletas, principalmente nos atletas de jiu-jitsu. Então, aguarda aí. Obrigado, Stefano Gonçalves, por já ter entrado. O Bruninho Tosto aí, muito obrigado. Vamos aguardar um pouco aí até o Rafael chegar e nós começarmos aí nossos trabalhos. Lembrando sempre a vocês que a intenção dessas lives são poder ajudar aqueles que efetivamente estão mais precisados do que nós, pessoas que não têm nenhuma fonte de renda, seja vendedores informais, vendedores diversos, moradores de rua, enfim, pessoas de comunidades que estão completamente sem recursos. Então, se você pode doar, entra lá na plataforma do PicPay, escolhe uma instituição que mais te agrada e vê se você consegue fazer uma doação. A gente não tem acesso a isso e também não sei para quem você vai doar, não é esse o objetivo do nosso trabalho, ok? Só aguardar aí um pouco o Rafael entrar online e a gente conversa aí o bate-papo. Fala, Michael. Fala aí, tchau, Charles. Galera entrando aí, beleza? Dá uma chance, espera o Rafael aí. Bora, Rafael. E aí, Tosto, bate-papo ontem, fluiu? Fala, Aninha, como está? Ana faz um excelente trabalho lá em Teresópolis com a galera boa lá, um excelente profissional de educação física. Muito bom, muito bom. Fala, Gustavo, seja bem-vindo. Fala, Raí, chegou o Rafael. Porra, boa, Tosto. Vamos aí, me chama aí, Rafael, para que nós possamos começar esse trabalho aí. Fala, Tostovski. Fala, Edu, beleza? Boa. Fala, Alain, como vai? Chama aí, Rafael. Pede solicitação aí, boa. Vou te autorizar aqui. Conseguiu entrar, Rafael? Entrou agora. Acho que vai entrar. Valeu, Alain. Aí. Fala, Rafael, meu doutor preferido. Como nós estamos, cara? Tudo bem, graças a Legal? Deus. Legal. Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir perfeito aí? Fala, Fábio, como está, irmão? Consigo. Você consegue me ver e me ouvir Perfeito. bem? Perfeito. E aqui as pessoas que estão nos assistindo aí também estão conseguindo ver com qualidade. Eu, no início aqui da nossa live, eu já falei um pouco sobre lá nossa importância aqui de estar conversando e poder doar os mascanetes do PicPay. Enfim, as pessoas vão entrar lá e vão ver qual é a entidade que mais se adequa a elas, baseada no que elas acreditam. A gente não tem acesso a essa doação, é mais uma intenção pro bono nossa de se reunir e também desmistificar alguns parâmetros quanto à preparação física de esportes em geral, mas tendo em vista você, fisioterapeuta, amigo faixa preta, e eu faixa preta, a gente treina junto em verdade, importante dar uma elucidar dessa massa aí da galera do jiu-jitsu, a relevância e a importância da fisioterapia no ambiente desportivo. Antes, e não esquecendo de agradecer como eu já fiz, eu queria que você pudesse se apresentar para a galera que nos assiste aí e poder fazer uma apresentação desse rosto bonito aí. Pode ser? Beleza, claro, pô. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Muniz, tá? Sou fisioterapeuta, trabalho aí com quiropraxia. Sou atleta aí do grande mestre Jorge Carvalho aí. Grande mestre, faz isso. E tô formado aí há 16 anos e sempre tive contato com o esporte. Na verdade, eu vim para o Rio de Janeiro por causa do esporte e eu sou um exemplo de viver do esporte. Eu consegui viver do esporte e aí depois também treinar jiu-jitsu juntamente. Então na minha formação eu me formei, depois eu fiz uma pós-graduação em biomecânica do sistema locomotor. Aí em seguida eu fiz outra pós-graduação em anatomia. Aí fiz uma pós-graduação ainda e dei uma parada em acupuntura e pós-graduando também em quiropraxia. E é isso. A vida não para, não pode parar de estudar. Não pode. E aí é muito importante esse link
que, cara, eu emendei tudo, né? Licenciatura, bacharel, pós, enfim, eu vinha naquela energia de sempre estar estudando. E ao entrar na graduação, na verdade, eu queria fazer fisioterapia, mas é até um em off aqui, mas todo mundo está percebendo. Mas acontece que tendo em vista a, a luta, né? Eu já trabalhar com esporte e tal, e naquela época, como iniciante em educação física, eu não tinha dimensão do que era a graduação em si, eu era mais um, e não entendia a dinâmica da graduação. Quando eu me amadureci na profissão e percebi que a gente lida muito mais com o aspecto da cinemática no movimento, da cinesiologia, da biomecânica, desses aspectos do corpo ser muito integral e muito integrado em nível que possa se gerar um movimento com eficácia, a tua mentalidade é um pouco que abre. Estava conversando com o preparador físico Marcos na nossa primeira live. A gente estava falando justamente sobre desempenho mecânico, desempenho esportivo. Fiz a minha pós em treinamento esportivo e fisiologia, e lado a lado com isso tinha uma turma lá de pós-graduação em fisioterapia. Eu tinha colegas em comum que treinavam conosco, enfim. O que ocorre hoje no desempenho esportivo de alto rendimento, ou não, aquele cara que seja entusiasta do esporte, aquele cara que lida com o desempenho esportivo máximo, é que uma coisa que você me explicou muito bem, que não é um multidisciplinar, é o interdisciplinar. Tá lembrado nesse nosso bate-papo em que você, mas o interdisciplinar, enfim. Então, nesse panorama, o que seria a educação, a fisioterapia desportiva e, em verdade, em que parâmetro ela atua ali no nosso caminhar junto com a educação física em nível de preparação? Acho que caminha muito, são das duas profissões que caminham mais próximos, eu acho, né? Na verdade, a fisioterapia no Brasil, ela se desenvolveu muito, é uma referência mundial, né? O exemplo disso é quando um jogador que joga em outra parte do mundo aí se machuca, ele pede logo licença ao clube para vir fazer a fisioterapia no Brasil, né? Então, até na faculdade a gente costuma dizer que o diferencial da fisioterapia aqui no Brasil é que a gente consegue mesclar o estilo europeu e o americano, né? O europeu se baseia mais em técnicas e o americano mais em aparelho, mais em tecnologia. Então, a gente consegue ter esse avanço, né? Então, a fisioterapia é um modelo pelo qual os atletas são submetidos constantemente para acelerar uma recuperação após algum trauma, alguma lesão, né? E a fisioterapia esportiva, ela busca entender essas necessidades do atleta e considerar as demandas funcionais para que ele volte aos treinos, né? Porque além de você tratar as suas deficiências específicas, né? Você tem que promover a saúde dele para um determinado objetivo, para a modalidade dele, para o gestual, enfim. N coisas aí que está envolvida na fisioterapia, né? E não vou dizer que é o segredo, que seria banalíssimo, igual está escrito lá em Machado de Assis, mas a questão que não posso dizer um novo modelo de educação física. A gente vem de um modelo de graduação em que é extremamente tecnicista, em virtude que ela te gradua para a área de trabalho que mais te dá vaga, que em verdade é exclusivamente o fitness e a educação física escolar. E eu tive uma oportunidade de ser profissional em nível superior, trabalhando na graduação, e eu via esse apêndice, entende? Eu via um grande apêndice entre o que é dado lá na nossa graduação e o que a pessoa vê efetivamente no chão da fábrica, vendo no dia a dia com o atleta. Você lida com tosto, você me ajuda na reabilitação do meu joelho. Tu consegue ouvir legal? Bem? Rafael deu uma caída aí, vamos ver se ele volta. Tá ouvindo, Rafael? Tá conseguindo ouvir agora? Não, agora tá bem, tá fluindo. Tá conseguindo? Tá bem? Beleza. Tá bem, tô te ouvindo. Consegue me ouvir? Consigo. Beleza, agora tranquilo, porque tinha dado uma travada aí. Beleza. Então, assim, Pode falar. Conseguiu me ouvir direito? Consegui. Porque eu queria saber qual é o grande segredo desse trabalho de fisioterapia esportiva do processo de prevenção, acompanhamento, não digo lesão, porque hoje em dia, como é muito, muito, muito integrado, não posso dizer que o fisioterapeuta atua só na lesão. Isso era uma barreira que havia entre o educador físico lida com isso, o fisioterapeuta lida com isso. Eu creio que hoje é um trabalho alinhado entre os dois.
Entende? Obviamente, cada um na sua linha. Daquela linha de educador físico, que é a professora de educação física, é o 3 de 10 e o fisioterapeuta só bota gelo. Exato. Então, qual seria o segredo desse Então, design assim, agora, bicho? O principal objetivo, né, da fisioterapia é, primeiramente, eliminar a dor, né, que é o que faz o atleta, o paciente, atleta, chegar até a gente, né? A gente recuperar a flexibilidade, estabilidade, dar força muscular na área lesionada, permitir que o atleta ele volte a praticar atividade física o quanto antes, mas de uma forma gradual, respeitando os limites dele, né? Se tratando de atleta que vive do esporte, às vezes é bastante complicado, porque às vezes esse atleta ele é patrocinado. Então, assim, o cara que tem a empresa que patrocina lá o Jorge Carvalho e tá lá estampado o nome dele, ele não vai querer saber se a tua lesão é uma lesão primeiro grau, segundo grau, ele quer que você esteja competindo. Então, assim, então, o atleta já chega assim, cara, eu tenho que melhorar porque eu tenho que lutar, vou ter que ser uma coisa muito rápida, né? Além de respeitar, ter que respeitar os limites fisiológicos dele, existe também, a gente tem que minimizar os efeitos do envelhecimento, que é uma coisa natural na qualidade de vida, da capacidade muscular do paciente, né? No nosso exemplo, no nosso esporte, no jiu-jitsu, você vê que a categoria master, que é a galera que está um pouco mais acima da idade, né, de 30 e poucos para cima, e você vê assim que não é muito 43. Velho, 43 e tal, mas que a musculatura já não é a mesma de um cara de 20 anos, 19 anos. Então a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um, entendeu? Então assim, a gente tem que sair, garantir que essas atividades físicas sejam realizadas sem sintoma ou risco, né? Então a gente tem que prevenir a área que está sendo lesionada e evitar uma lesão anterior, porque uma lesão, quando você tem uma lesão recorrente, e aí melhora, volta de novo, tá? Ela fica cada vez mais difícil de tratar, né? Sim, então, seguro. Pode falar, desculpa. Aqui tem um delay, cara, desculpa. Então é isso aí. A gente tem que respeitar a individualidade biológica do atleta, né? Que mesmo sendo atleta da mesma modalidade, do mesmo peso, cada um vai ter né, do praticante. E a gente tem que ter essa questão que a fisioterapia esportiva, eu costumo dizer que a gente é igual sniper. A gente tem que avaliar bem criteriosamente e tem que ser aquilo. É isso e pá, e tratar direto, tá certo, entendeu? E esse gancho que você fala para mim me ressalta um pouco aos cursos que eu dou sobre treinamento, em que eu uso um apêndice, um parêntese sobre isso, cara, com as provas de rua. As provas de rua hoje, corriqueira 5, 10, meia, maratona, enfim. Eu faço uma crítica muito grande, não aos praticantes de verdade, mas a forma que eles buscam a informação, porque se a gente fala assim, pô, vamos fazer um trabalho personalizado, vamos procurar, no teu caso específico, vamos buscar um aspecto de reabilitação, de acompanhamento, ou de prevenção de lesão, as pessoas pouco aderem a esse objetivo, em detrimento a comprar o tênis que o vendedor da loja compra, indica para vender. A pessoa pouco se preocupa, a minha percepção ao ver os treinos, pouco se preocupa com o padrão motor, isso na luta, por ser um esporte de habilidades abertas, é muito mais complexo do que provas de provas cíclicas. No caso de uma prova de corrida, ela é cíclica, lá tem a fase inicial, fase aérea, fase de recuperação. E aí eu faço um apêndice, por quê? Cara, se é tão difícil e existe um risco de lesão grande, seja em nível de joelho, tornozelo, joelho e quadril, ao pisar no chão, essa força vai emanar lá na lombar dele e por processo de radiação, aquele joint by joint das articulações. Imagina nas lutas, onde o esporte é aberto, tu sempre faz movimentos rotacionais com o joelho, em verdade proibitivo, obviamente, com o tornozelo, que é habilitado. Então, eu posso fazer um apêndice com você que o benefício para esse tipo de conduta de atividade é excepcional, mesmo não sendo redundante, mas os benefícios a curto, médio e longo prazo são inúmeros, né? Inúmeros, porque a nossa ideia também principal é pegar esse atleta e dar uma vida útil maior a ele, né? Porque hoje em dia, não só no jiu-jitsu, mas no meu esporte também, que eu já fiz handball, futebol, tu vê que tem muita equipe master, a galera do master tá chegando aí e tá fazendo, assim,
às vezes tá melhor fisicamente do que porque tá se preocupando mais, entende que a idade está chegando, a idade muscular e neuromuscular, né, também, né? Então, assim, dentro do que a gente está falando, do que a fisioterapia pode oferecer ao atleta, né, ela vai dispor de diversos recursos. O Bruno Lyons, Bruno Souza Lyons. Pô, o meu brother lá da Nova União, Taquara, puro, estamos no grupo de faixa preta aí bom. Pô, entra lá na timeline desse amigo que ele sempre faz live excelente, viu? No beijo. Tem uma galera boa, Enzo, Papai Te Ama, tem aí Helena, The Glassman. O Rafinha aí. Luiz Penido, fera braba da quiropraxia. Rodrigo lá de Niterói. Ah, o Juninho aí. Boa. Então, mas assim, dentre esses tratamentos, né, que a fisioterapia pode oferecer, alguns tratamentos são mais usados se tratando de atleta, que é a parte da terapia manual, né, que a quiropraxia vem aí desbravando vários tabus aí. A terapia manual, a quiropraxia, o RPG, a massoterapia, a própria eletroterapia, a bandagem funcional, o fortalecimento com a finalidade de recuperar a função mecânica, né? O pilates, enfim. Porque que fique bem claro que a ideia da fisioterapia é restaurar a função. A ideia do treinamento físico é do profissional de educação física. Então tem que estar muito em conjunto os dois, né? Dar esse feedback em relação, tem que estar alinhado, senão o risco de lesão de recorrer à lesão é muito grande, muito grande. Mas eu vou te falar um negócio. O grande segredo da fisioterapia, tá? Com atleta de final de semana, né? Porque a gente está falando de atleta, mas tem um atleta que vive do esporte. Tem um atleta que é aquele atleta que treina 3 vezes na semana e tem aquele atleta de final de semana, né? Que tem uma vez, chega no final de semana, que é... Então, mas o grande segredo, ele é o diagnóstico precoce. Entendeu? Sim. Então, assim, embora ninguém deseje as lesões, elas fazem parte da vida de um atleta, né? Do cotidiano então, do atleta. Do cotidiano, entendeu? Então, assim, muitas lesões, a maioria das lesões, ela tem origens traumáticas, né? De excesso do trabalho da musculatura, até que afeta os músculos, tendões, ossos, né? E aí você cansa de pegar atletas lá de mais reincidente, entorse, fratura, distensão, luxação, cãibra, tendinite, que são mais comuns. São muito da nossa expressão desportiva. Pois é, são muito comuns nas práticas esportivas e principalmente em artes marciais, né? Que tem uma mecânica completamente diferente, né? Não é uma coisa só direcional, vetores multidirecionais aí, exato, né? Exato. Um apêndice rapidinho, um colega fez uma pergunta sobre o uso de anabolizante no processo de recuperação e aí vamos deixar claro que tanto a fisioterapia quanto a educação física não tem preceito de diagnose e nem de indicação medicamentosa. Isso, né, compete um pouco muito mais ao médico indicar o porquê daquela droga, até porque abre um apêndice. O termo anabolizante, ele quer dizer que aquela substância vai promover no sistema uma maior retenção de algo. Porque o metabolismo tem 2 vias, o catabolismo e o anabolismo. Então é só um parâmetro. E o nosso amigo lá da Taquara perguntou se a perda de peso tem também um fator de risco contra a lesão. E aí queria abrir apenas que depende do tipo de perda de peso, que nós temos pesos diferentes no corpo, peso ósseo, líquido, proteico, enfim, de gordura. Na minha percepção, eu queria só um apêndice seu, que eu creio que a gente esteja bem alinhado, se a pessoa perde um peso ponderal mais de gordura, falando de forma leiga, perde percentil de gordura, eu creio que isso não promova a lesão a ele. Mas se existe um fenômeno de perda de perimetria muscular, seja um fenômeno de sarcopenia, qualquer outro aspecto, eu acho que isso pode promover lesão em razão de um desequilíbrio muscular na articulação específica. Exemplo, uma fraqueza de quadríceps pode promover uma lesão específica no joelho e também no quadril, por irradiação do reto femoral ou fatores nesse sentido. Você quer acrescentar mais alguma coisa para que nós possamos continuar aí? Só respondendo o amigo? Beleza. Então, aí assim, só que a fisioterapia esportiva, ela também é imprescindível no tratamento de lesões menores. Ou seja, logo no início, quando aparece uma lesão,
você tem que tratar logo para ela não evoluir para uma lesão mais grave que possa prejudicar a carreira do atleta, né? Eu lembro que eu comentei uma vez na academia contigo que era o seguinte: quando eu tenho a diferença do sentir uma dor e sinto, entendeu? Quando eu tô fazendo uma atividade física lá e falo assim, pô, senti uma dor. Se esse cara que sentiu já procura lá a quiropraxia, a fisioterapia, pô, a resposta dele de recuperação vai ser muito mais rápida. Mas se tratando de atleta que ele quer sempre superar, aí aquele sentir passa a sentir. E aí fica aquela coisa crônica. Então só vai procurar a fisioterapia quando fala assim, cara, não estou conseguindo mexer o braço, não estou conseguindo. Então assim, o cara desse aqui, o joelho desse amigo. Pois é, entendeu? Então assim, o que o atleta tem que fazer, o praticante, né, de atividade física, tem que fazer o seguinte: comecei a sentir alguma coisa, alguma disfunção, alguma coisa, cara, procura um fisioterapeuta, procura quiropraxia, tenta avaliar o que é, às vezes pode ser uma coisa simples, nem sempre o local onde dói é onde é o problema, entendeu? Pode ser só um reflexo. Seguro. A gente já deu até uma postagem. E a gente vai ter um apêndice disso daí, um dos tópicos, no final, que você vai dissertar de forma bem brilhante sobre isso, que às vezes o reflexo de uma víscera irradia em outros aspectos. Pois é. Eu botei um exemplo no Instagram da Pfizer, né, que é aquele tecido lá multitensional, multidirecional, é a prova viva que tu pode ter uma lesão, de repente, na lombar e doer no teu ombro. Pode ter ou o contrário, entendeu? Então, assim, pois é, então, assim, o que tem de benefício a fisioterapia preventiva para o atleta, né? Especificamente, ela prevenir o atleta a ter lesões recorrentes na sua prática esportiva, né? E patrocinando o máximo de efetividade desse atleta para o esporte. Entendeu? Trabalhar com atleta tem que ser assim, uma coisa muito, muito séria, tá? O atleta tem que entender que ele tem que ser assíduo no tratamento da fisioterapia, não pode ir uma vez e uma semana, né, Jorge? Não pode. Entendeu? Um exemplo, eu faço ontem você fez uma live com o Bruno Tosto. E aí, pô, o Bruno Tosto está lá comigo sempre. Quando ele começa a sentir alguma coisa, ele já vai lá no consultório, então a gente já tenta resolver da maneira mais rápida, já que ele está sempre competindo, já que ele está sempre. Sim. Entendeu? Já está sempre brigando. E eu vou entrar numa usar o Tosto, que pra gente, cara, é uma referência muito forte em nível de treinamento, que é um atleta que eu acredito muito que ele vai ser campeão mundial. O Bruno Tosto é ímpar nisso. Queria pegar um apêndice e tentando responder aos colegas aí sobre lesão acumulativa. Porque muitas vezes a gente não treina como deveria. A gente não busca os efeitos compensatórios e os treinamentos pelos quais um conjunto muscular vai compensar o outro. E se tu perceber que o jiu-jitsu, como uma manifestação esportiva, ela se dá de plano sagital e que basicamente você puxa e empurra, se você tem essa mecânica, você precisa ter um efeito compensatório. Seu ombro vai doer, seu joelho vai doer, seu tornozelo vai doer. No caso da Europa, eu fui lutar na Europa porque tu me ajudou com o joelho, porque o joelho vinha de porrada de lesão seguidamente, edemado, enfim, você ali todo dia fazendo terapia, enfim, dessa maneira. Mas eu sou master, como a gente já debateu, treino desde judô, né? O primeiro judô de 87, comecei em 87 a treinar. Preto e branco, exato, a televisão era preto e branco, era de válvula. Mas o que ocorre é que eu, por já ter 43 anos, outros amigos masters aí que a gente está vendo sempre competir de forma dura, e você botou de forma muito clara isso, a gente pouco enxerga a fisioterapia como você abriu de forma muito, muito lúcida para a gente pouco enxerga a necessidade real da fisioterapia fazer parte do treinamento. Que é primordial. Porque perceba, eu nem tenho o nível atlético do Tosto, longe de mim, entende? Mas imagina um atleta como o Tosto, que você e eu, a gente está sempre indo tete a tete com ele, ou diversos atletas aí de alto rendimento que não tem fisioterapeuta e que não busca informação. Como que você poderia lapidar para a gente aí, nas palavras, o trabalho com o Tosto? Entende? Com um cara que está sempre na luta, que está sempre competindo, top, não pode ficar parado. Pois é, então.
o que acontece? A gente trabalha muito com cadeia lesional, tá? É aquilo que você falou de uma articulação, que roda o tornozelo, roda o joelho e tal. Então, o Tosto, um exemplo, ele chegou lá no consultório que estava com a dor no quadril, e aí eu percebi que ele estava com o ilíaco que estava mais alto, mais rodado para frente, o fêmur mais rodado para dentro e tal, e ele estava com disfunção no glúteo médio. E aí, sim, no estilo de luta dele, estava prejudicando ele. Então, assim, entra naquela questão da avaliação minuciosa, né? E outra coisa que a gente tem que, além da cadeia lesional, né, que você falou do tênis para o corredor de rua, né? Uma pisada errada, você pode ter uma dor na cervical, que é tudo compensatório, tá? Nem falando em fáscia, mas falando em cadeia, articulação, em eixo mesmo, entendeu? Mas outra coisa que a gente tem que se atentar bastante com o atleta, e tá muito, muito juntinho em relação a isso, um exemplo, até com o atleta, o Bruno Tosco, que você avaliou ontem, você entrevistou ele ontem, ele falou, quando ele falou com você, ele falou assim, pô, só ir falar que ia ter uma live ontem, cara, quase não dormi. Pô, já fiquei nervosão, entendeu? Já fiquei nervoso, ou seja, alterou todo um cronograma do sistema nervoso dele, só pelo fato dele ter ficado ansioso. A ansiedade é uma coisa que é natural, tá? O excesso dela, alterar sono. Agora você imagina uma live, agora imagina um atleta que vai disputar uma competição a nível internacional, que teve todo aquele... Como é que vai estar o psicológico dele? Aí entra a questão, que é muito importante a gente falar, que na quiropraxia a gente trabalha muito, que é a questão do sistema nervoso autônomo, tá? Sim. Essa questão que ele falou que ficou ansioso e não dormiu, tem tudo a ver com o sistema nervoso autônomo. Que o sistema nervoso autônomo, ele age em conjunto com o sistema endócrino, no controle da coordenação e sincronização da atividade visceral. A gente vai entrar naquele ponto da víscera lá que tu falou, tá? Portanto, é um principal, assim, mecanismo de equilíbrio corporal, homeostase. Então, o sistema nervoso central, ele que vai dar a homeostase, entendeu? Esse sistema, como ele é um sistema nervoso autônomo, ou seja, ele funciona só, né? Só que seus impulsos nervosos motores, eles terminam nas musculaturas estriadas cardíacas, no músculo liso, em glândula, entendeu? E nessas glândulas você também tem fibras aferentes e eferentes a níveis viscerais, tá? Tanto a motora visceral quanto a sensória visceral. Então, e essas fibras possuem assim, um papel muito importante no controle da função da víscera, né? Porque ela vai fornecer informação sobre o ambiente interno do corpo. Então, ele vai dar esses reflexos. Um exemplo, esse reflexo visceral, eles vão controlar a pressão arterial, a bioquímica corporal diante de alguma situação, a respiração, a função cardíaca, a dilatação da parede do vaso, entendeu? Então, assim, o sistema nervoso, que o Bruno Tosh falou que ficou nervoso, ele se subdivide em sistema simpático e parasimpático, entendeu? E tem que estar em equilíbrio. Só para a gente falar de uma maneira superficial, o sistema simpático onde os gânglios dele, ele vai da cervical até a lombar, e ele inerva todas as vísceras, tá? Ele é o organismo responsável por lutar ou fugir, tá? Então, assim, é fuga e medo. Então, assim, sistema nervoso autônomo, sistema simpático. Tu vai perceber que o paciente, o atleta, vai chegar lá com a pupila dilatada para aumentar o campo visual. É aquele cara que está com batimento cardíaco acelerado, a pressão arterial antes da luta, entendeu? É o sangue, mandando muito sangue para o músculo esquelético, aumentando a frequência respiratória, entendeu? Sim. Estimula a secreção de glândula sudorípara, então é normal o cara que vai lutar começar a ter sudorese, entendeu? A ereção dos pelos, é aquele que a gente fala, caraca, fiquei arrepiado, tô nervoso, entendeu? Então ele estimula a secreção de noradrenalina, de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Isso é o sistema simpático. Beleza. Simpático. O sistema parasimpático, tá? Que ele já vai do crânio até o sacro, a ideia dele é o relaxamento corporal. Então, assim, tu tem o sistema simpático, aí vem o parasimpático, tem o simpático, tem o parasimpático. Então, para o atleta... De equilíbrio, homeostase, entendeu? Quando o atleta, no caso que a gente está falando aí, ele está muito agitado, ele precisa ter o sistema parasimpático dele estimulado para dar esse relaxamento. Então, com o parasimpático ativo, ele já vai contrair mais a pupila, não vai ficar aquele olho de
olho de tigre, igual a gente fala para entrar no tatame com olho de tigre, vai diminuir batimento cardíaco, pressão arterial, vai economizar mais energia, menos gasto muscular, né? Vai diminuir a frequência respiratória, vai aumentar a secreção lacrimal, coisa quando ele está nervoso ele perde, entendeu? E vai promover o esvaziamento da bexiga dele através das contrações normais das paredes, né? Então, lembrando, Jorge, que a estrutura, até pegando um gancho do que o meu amigo Luiz Pereira falou, a estrutura governa a função, entendeu? Então tem que estar tudo em homeostase. Se um atleta vai entrar, se ele tem medo, é normal, pô, a pessoa ter medo de errar, ou medo de, enfim, decepcionar. Só que se ele tiver, o medo está relacionado com o órgão, o rim, entendeu? O rim. Imagina um atleta que precisa perder peso e começa a ter uma disfunção no rim e começa a ter retenção de líquido, não consegue eliminar líquido para perder peso. Olha como funciona. Por causa de uma função. Aí vamos fazer uma ligação. Tu pega o rim, que faz a retenção líquida aí, o rim, ele tem uma função, ele é ligado pelo viscerótomo entre L1, entre T10 e L1. Então, às vezes, com um ajuste, aí ele vai referir uma dor, sabe onde? Lá na lombar. Ele falou, caraca, cara, tá ruim de perder peso, mas eu tô com uma dor na lombar. Pô, em verdade, é uma radiação nervosa. Entendeu? É a radiação nervosa do rim. Tu pega o cara que tá com raiva, o cara que errou, tem aquela galera que se cobra muito no treino, né? O cara tá com raiva. Provavelmente a raiva tá ligada ao fígado. Entendeu? Então, assim, tu pega um cara que tá com raiva, que tem uma alteração no fígado, e esse cara ingere cafeína, meu irmão, ele vai ficar todo desregulado. E aí, por causa de um problema no fígado, né, por causa desse momento de raiva, ele pode referir uma dor lá na dorsal. É aquele cara que fala, caraca, tô com uma dor, fica o tempo todo ajeitando a postura. Porque a vértebra que inerva, que tem inervação com o fígado, é T4 e T5. Então, na quiropraxia, a gente consegue fazer essa leitura e ajustar uma torácica por causa de um problema no fígado, por causa de uma raiva que o atleta teve. Entendeu? Sim. Então, um exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, Jorge, meu irmão, tu tem que bater o peso até dia tal. Aí tu já fica preocupado. Quando tu fica preocupado, a primeira coisa que entra em conflito quando a gente está preocupado é o nosso baço, que dá o desequilíbrio gastrointestinal. Aí o cara, porque está nervoso, muito preocupado, começa a ter alteração digestiva, começa a ter diarreia ou constipação, dor abdominal, falta de apetite ou excesso, entendeu? Começa a ter distúrbio alimentar e o cara precisa perder peso. Aí começa a reter líquido porque já ficou lá por causa do rim. Então, assim, é tudo em cadeia, entendeu? E aí tu pega um atleta que tá passando por tudo isso, bateu peso, passou por tudo isso, chega na hora da luta, lutou, perdeu a luta. Aí o atleta chega lá no consultório assim, eu falo, e aí? Aí o cara já bota a mão e fala assim, caraca, pô, dei um mole, cara. Perdi, cara. Aí quando eu chego, tu vê assim, sentimento de tristeza, diretamente ligado com o pulmão. Entendeu? Diretamente ligado com o pulmão. Então, assim, dentre várias manifestações que a tristeza pode causar por causa do pulmão, entre essas manifestações de tristeza, pode estar fadiga, o cara pode estar mais fadigado do que o normal, porque ficou para baixo, porque perdeu. Entendeu? Vai ver se ele ganha a luta, ia lutar muito mais vezes, mas ganha, a fadiga dele é diferente. Entendeu? Aí começa a ficar mais falta de ar, fica mais choroso, a voz mais fraca, aí começa a ter problema até de pele, entendeu? Tem atletas, eu já peguei atleta que estava treinando super bem e tal, e aí perdeu um campeonato que ele falou, cara, esse é meu campeonato, o cara começou a ter problemas de pele, não é micose, tem algum problema de pele. Algum tipo de lesão. Justamente. E evoluiu para uma depressão. Então, assim, tu vê que o pulmão tá ligado tudo isso aí. Aí como é que tu vai falar assim, porra, mas como é que o cara vai tratar um pulmão? Como é que o cara vai tratar O cara vai chegar contigo lá e eu vou falar assim, pô, o Jorge tá com problema no pulmão. Eu vou fazer um teste. Aí vai fazer teste, né? Na quiropraxia a gente vai fazer um teste. Ele tem ramificação lá em T3, tá? Pra quem não sabe, T3 é lá na torácica, na região dorsal, na terceira vértebra torácica. Aí tu vai lá, toca nela lá no processo espinhoso, aí ele refere dor. Aí tu, opa, tem uma coisa no pulmão aqui.
aí tu tem duas possibilidades. Ou tu faz o ajuste na vértebra, ou tu vai na área do pulmão, a área do fígado, e começa a manipular aquela área ali, começa a normalizar. Aí o sistema parasimpático e o simpático vão ficar equilibrados. Começa a se equilibrar. E aí entra aquele negócio que a gente estava conversando no início. A equipe não é multi, é interdisciplinar. Porque além de ter você, que é o profissional de educação física, ter o fisioterapeuta, o cara vai ter que ter também o psicólogo, o cara vai ter que ter o nutricionista, porque vai ter que saber como é que está a hidratação desse atleta, como é que vai estar a questão do sono, que é fundamental para o atleta. Não adianta o cara querer ser atleta e dormir 3 horas da manhã, acordar às 6, entendeu? Então, assim, N coisas que o atleta pode desenvolver nesse processo todo aí. Mas a primeira coisa, quando o atleta chega para mim nervoso, que eu falo assim, pô, tá começando a falar muito nervoso, preciso isso, falar por cima assim, direto, aí eu falo assim, ó, filhinho, deita aqui, entendeu? Ó, teu sistema nervoso aqui tá alterado, eu pensando, não vou falar para ele, porque até, para não ficar muito técnico, né? Vou lá atrás da orelha dele, começa a estimular o nervo vago, que é o nervo que vai aumentar, aí vai equilibrar o simpático para simpático, entendeu? Outro jeito de tu normalizar é fazendo pequenos apertos na orelha, pô, ainda mais a orelha da gente, de vocês, é tudo amassada, vai fazendo pequenos movimentos na orelha, tudo isso vai estimulando o vago, e o sistema nervoso ali, ó, autônomo, vai prevalecer em equilíbrio, entendeu? Então, por isso a importância de ter o trabalho do profissional de educação física, do fisioterapeuta, do nutricionista, né, do próprio médico, do psicólogo. Todos vão influir ali na melhoria. Tudo vai influir. A gente costuma falar na quiropraxia que a gente tem que parar de olhar pelo buraco da fechadura, entendeu? A gente tem que ter a visão macro, entendeu? Macro então, do desempenho. Macro. Essa semana a gente voltou ao atendimento, claro, seguindo as normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde e tal. Eu recebi um atleta de tênis, né, competidor tal, que estava com a dor no ombro. E aí eu fiz um monte de teste de ombro, não deu dor. E aí eu fui lá no fígado dele, eu vi problema no fígado. Nem toquei no ombro dele, só fiz o tratamento na região do fígado, fui na vértebra correspondente. Aí quando eu terminei, eu falei, faz um movimento. Aí ele fez o movimento, aí o olho cheio de lágrimas. Aí ele, pô, cara, mas quem tocou no meu ombro? Eu falei, cara, é muito, a parada é muito macro, entendeu? Chegou muito agitado, é outra coisa. É muito mais amplo, né? Sim, seguro. Essa contribuição tua é muito grande, né, bicho? Porque a gente consegue observar os colegas que são da área, seja os fisioterapeutas que estão assistindo a gente e os profissionais de educação física e profissionais da área de saúde diversos, eles conseguem perceber e observar e ter observância de nível técnico, percebe? Por causa do perfil de linguagem e tudo. Tentando ir um pouco pro chão da fábrica, pegar um cenário que acontece sempre. Chega a galera para lutar, e aí fica lá os 20, 30, 50, 100 faixa preta, tudo lá para um lado e para o outro, pulando, balançando a cabeça, e aí não faz, na minha percepção, né? Não digo um aquecimento, mas uma preparação para gerar um movimento eficaz na hora da luta. E ocorre que quando ele vai gerar expressão esportiva, a gente está falando de luta, obviamente, mas seja no handball, no vôlei, na corrida, mas especificamente na luta, o sistema dele como um todo não está pronto para essas relações. Compreende? E também é muito difícil hoje, num cenário de atletas, porque eles têm profissões diversas, ficar explicando e explanando exclusivamente sobre face para eles. E aí é importante que nós estamos falando para ele que a face existe e tal, mas nesse panorama, você concorda comigo que antes de qualquer trabalho de luta, naquele modelo nosso, muito mais do que fazer um aquecimento, seria lidar com um pouco de mobilidade para poder gerar aquele gestual e que pouco ocorre. Eu tenho certeza. O trabalho de mobilidade, eu estava falando com um fisiologista também, um grande amigo aí, se alguma pergunta foi se eu poderia trabalhar mobilidade quando eu fosse trabalhar força. E a gente viu que a mobilidade é diferente da flexibilidade. A mobilidade ela tem que ser trabalhada assim, sempre. Até porque tu vai precisar da mobilidade na luta. Entendeu? Então a gente vai precisar trabalhar essa questão da mobilidade na luta. O que eu percebo também, Jorge, são atletas que chegam lá no consultório
E aí eu pergunto, e aí, tu tá em que fase do treinamento? Então, o próprio profissional entendeu? Porque a gente precisa saber se ele tá fazendo um treino de potência, tá fazendo o quê? É mais técnico, né? Porque eu ouvi a tua live lá com o professor lá, que foi teu mestre, a primeira live. O Marco, você é dividido em 3 blocos o treinamento, né? Exato. E isso é muito importante ser passado para o atleta da maneira técnica ou não, uma maneira mais que ele possa entender, para que ele possa chegar no fisioterapeuta e falar assim, cara, eu agora estou no maior volume de treino, agora é porrada. Então eu vou saber assim, pô, se esse cara chegou num volume de treino muito intenso, pô, não adianta eu chegar aqui e eu querer, vamos fortalecer o glúteo aí, vamos fortalecer porque a musculatura do core, dos membros inferiores é o glúteo aí, é o quadril. Então assim, eu tenho... É mais profundo do que isso, né? Só esperar o Rafael voltar aí que a internet dele deu uma travada. Tu me ouve, Rafael? Mas né? Aquilo que e foi bem interessante quando você falou essa linha de treinamento de vocês, que eu acho que para o atleta chegar para a gente falar isso aí, meu irmão, é fundamental. Porque se você chegar para mim, o atleta trabalhar um treino técnico, né? Ou seja, que ele vai precisar de mobilidade, eu também vou ter que trabalhar essa mobilidade com ele lá. Seguro. Entendeu? Então, assim, eu achei bem interessante essa divisão de planejamento. Mas a maioria dos atletas que eu chego lá para atender, que chega lá, eu falo, vai, tu tá em que fase aí de treinamento, competição? É complicado no jiu-jitsu, que tem competição todo final de semana, mas o profissional de educação física ele deve ter uma planilha, seguir uma... Exato, segue uma linha, porque nós temos 2 modelos, em verdade, vários descrevem que não são 2, mas na minha percepção são 2, porque a gente tem um modelo de periodização que foi criado por um teórico russo, que é o Matveyev, em que outros pegaram aquele modelo, e não posso dizer plagiaram, quer dizer elegante, mas fizeram muito semelhante baseado naquela trajetória. Que a gente pode dizer que é periodização. Por quê? Porque ele pegava aquele período lá do pós-guerra, que isso aí foi criado em 1900, no meados dos anos 50, meio 60, em que não havia interação entre os 2 blocos soviético e americano, lado socialista e capitalista, e eles só se encontravam em 2 campeonatos que aconteciam de 4 em 4 anos. Então ele montou uma planilha muito mais pedagógica, em nível que você pudesse distribuir as cargas de forma progressiva ao longo do período. Percebe? Ocorre que o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje em dia a gente tem campeonato todo ano, 2, 3, 5, 10, 15, enfim. E aí, eu entrando nesse teu apêndice, eu acho muito mais Verkhoshansky, muito mais atual, porque ele se preocupa nas modulações de bloco. O primeiro bloco dele é desenvolvimento do sistema locomotor, quantidade de força, enfim. O segundo bloco é o tático competitivo, o tático e o técnico, desculpa, em verdade. E o terceiro, o psicológico competitivo. E se tu observar o nosso discurso aqui na nossa live, a fisioterapia vai atuar nos 3 panoramas. Mesmo lá no psicológico competitivo, porque se você faz, como você disse, visceral e de quiropraxia, você vai acabar inferindo no sistema nervoso central dele, automaticamente vai ter alguma inferência. No técnico e tático, é fundamental porque um atleta que tem dor, e não só a lesão, que todo atleta hoje vive com lesão, é raro aquele cara que não tem nem que seja uma microlesão. Ele precisa estar em dia ali para fazer esse trabalho, e na fase básica, que é o desenvolvimento do sistema locomotor, pelo amor de Deus, a gente tem que estar ali, um de braço dado com o outro, porque é o corriqueiro. Ocorre que, dado algum nível de atleta, a fase 1 pode ser um pouco que excluída. Exemplo, eu posso não trabalhar sistema locomotor, em razão do técnico e tático e do psicológico. Mas eu não posso abrir mão das cargas de manutenção, que são como se fosse, de forma leiga, aquele badge do rádio. Já viu o rádio? Quando ele está escutando uma música, ele joga aquela luzinha lá para cima, joga... Então, a modulação pelo período ela tem que ser constante, como você falou, usando o linguajar do termo simpático e parasimpático. Ocorre que, por experiência, cara, salvo os atletas do topo, que são aqueles que são 1-0-1 da categoria, poucos periodizam o treinamento. Seja Verkhoshansky, que não é periodização, Verkhoshansky ele lida com etapas de treinamento, mas a gente usa o termo periodização para fazer como uma similaridade com o treinamento desportivo, que é uma matéria da graduação em educação física.
O treinamento desportivo é um conjunto de ações e tarefas pelas quais você vai pegar um organismo e, dado um período de tempo, você vai transformar esse organismo na melhor performance esportiva que tu possa ter pelo período. Entende essa mecânica que vocês não dão esse parâmetro na graduação? E hoje, pelo modelo de negócio que nós temos, seja na educação física ou na fisioterapia, não existe espaço para preparadores físicos que não sejam em clubes de excelência esportiva. Exemplo, o judô é anos-luz mais avançado do que o nosso esporte, em nível de profissionalismo, porque é do COB, enfim, tem disputa de... Não estou depondo contra meu esporte, eu amo meu esporte. O vôlei, as federações que efetivamente são olímpicas, elas têm uma estrutura de departamento médico, se assim a gente pode dizer, até os dois papéis que são executados pelo profissional de educação física, seja o fisiologista ou o preparador físico, ambos são graduados. Olha só, o cara tem dois profissionais só para ver dosagem em nível sérico, para entender como está a planificação, e o outro para ver a aplicabilidade. Sem contar o chefe do departamento de fisioterapia, sem contar o chefe do departamento médico, sem contar o setor da psicologia, nutrição. Então, ver o modelo de apanhado que é. Porque esse é o cenário ideal que nós gostaríamos. Pensa lá na nossa equipe, se nós tivéssemos desse modelo de cenário ideal, o quanto que não haveria de benefício em curto prazo. Em curtíssimo prazo, ali. Porque você vê que os tratamentos que você fez no meu joelho, eu sentia melhora progressiva. Obviamente que quando eu estava lá na academia, porque eu sou um fujão do teu consultório pra caramba, mas por causa da rotina do nosso dia a dia, é bem complicado. Então, as pessoas que nos assistem, elas precisam entender a importância do profissional que você é. Não o Rafael, mas os fisioterapeutas no ambiente em nível desportivo. Claro. Porque a fisioterapia ela ficou muito ligada a eu ter lesão. De forma leiga, ao mercado. Não a mim, nem a você, que somos profissionais, e os outros profissionais de educação física e fisioterapia, e os outros da área de saúde, eles entendem isso de forma plena e clara, que não é isso. Mas a grande massa que não lida com a área da saúde enxerga a gente, profissional de educação física, como aquele cara da academia ou que dá a aula escolar, e o fisioterapeuta tem uma lesão aqui, eu vou tratar. Gelo. Então a nossa intenção nesse bate-papo é que eles percebam que o corpo, cara, ele é uma complexibilidade gigantesca. É biopsicossocial, é somático, e essas inferências vão fazer com que exista êxito ou não no desempenho atlético esportivo, seja atleta de alto nível ou seja entusiasta. Como você descreveu bem, seja entusiasta. A gente tem... Ô Jorge, já parou para ver, por exemplo, todas as competições, ainda mais você que compete, acho que todo final de semana tu tá em algum lugar aí competindo, gosta, tá em você, lá a gente vê um departamento médico que, quando eu fui competir algumas vezes, eu sempre observo isso. A gente vai ver o departamento médico, lá tem um médico e um enfermeiro. Sim. Tá entendendo? Mas por que não a gente, de repente, incluir um fisioterapeuta, um quiropraxista e conseguir até o paciente atleta ir ao médico, a gente já começar a fazer intervenções nele? Sim, claro. Por que não numa academia, vamos botar aí alguma coisa, uma academia que tá, enfim, tem todos os lugares aí, para não falar nome, tem espaço para dança, tem espaço para zumba, para dança, mas não tem uma salinha para fisioterapia, porque um aluno pode levantar um peso errado lá, sem uma orientação, que é outro ponto que a gente pode falar de orientações de exercício, e travei a coluna lá. E aí? Vai ter que ir para casa. Não tem ninguém lá dentro da academia que possa direcionar ele. Exato, a gente vai prestar aquele socorro ali, porque a gente tem suporte básico da vida, mas a gente não tem o entregar o bastão, Rafael. Isso é uma coisa que eu martelo muito. Tu ataca aí, ó, toma aí. E a gente tem que pensar como se fosse uma prova. Uma prova de revezamento. É uma crítica que a gente sempre fez. Carlinho Félix entrou, um amigo meu que me ajudou na minha formação, que precisa haver dentro da academia um profissional de fisioterapia. Porque muitos clientes se apresentam para a gente com síndrome cruzada, seja anterior ou posterior. Muitos clientes se apresentam para a gente com desvios diversos, e a gente vai ser redundante e ficar batendo na mesma tecla, porque a gente já descreveu sobre isso. Tem que haver, a sociedade precisa se despertar para isso, principalmente na nossa modalidade esportiva, que é de trauma direto.
Teve uma pergunta do nosso amigo, se daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, que ele perguntou que ele compete, faz preparação, treina, que se é normal sentir dor todo dia. Eu posso dizer que dor é um fenômeno. Dor é. Como é que eu posso dizer? Eu esqueci o termo que se diz para dor. Ela não é palpável. A dor a pessoa sente, ela não é fidedigna ali, mas a dor não é perceptível, exato, Carlos. Mas depende do tipo de dor, você concorda? Se ele tem uma dor numa articulação todo dia, é diferente dele ter treinado bastante e ter tido dor no conjunto muscular. Isso são coisas que precisam ser separadas. Por isso que é muito importante que ele procure a fisioterapia. Pois é. Ô Jorge, eu percebi também o que eu percebo nas academias é que aquela avaliação para ver se você pode malhar ausculta, puxa o ar, solta. Afere a pressão, pode malhar. Beleza, mas a avaliação é fundamental, tanto do profissional de educação física quanto da fisioterapia, porque como você falou, se você pega um aluno, no caso de vocês, que tem uma pelve maior que a outra, vai botar esse cara para fazer um agachamento, um levantamento terra, enfim, qualquer exercício de cadeia fechada, pô, tu vai estar lesionando muito mais o cara só porque o cara tem uma disfunção no quadril. Exato, então, assim, na lua, exato. Tem que ter essa coisa, justamente, tem que ser multidisciplinar, não, interdisciplinar, né, que a gente falou. Né? Interdisciplinar, exato. Cara, foi um divisor de águas para mim. Eu usar a fisioterapia como acompanhamento do meu treino, quando das outras vezes que eu já fraturei rádio, já tive ruptura do cruzado anterior, trauma no ombro, eu vou dizer aqui, eu sou praticamente um Einstein, então, eu tive as duas vivências. Eu tive a que você busca ali para o aspecto clínico, a de reabilitação propriamente dito, e eu tive esse trabalho com você do dia a dia. Então, queria deixar aí aberto, para antes que eles fechem nossa live, o teu canal aberto para aquela pessoa que tem muita pergunta aí que subiu na nossa timeline, muitas questões, e aí você que entrou e que se tem dúvida, entra na nossa timeline, manda pergunta lá para a gente, que a gente te responde com o maior prazer, porque senão o Instagram vai derrubar a nossa live, já faz 50 minutos que nós estamos aqui on. Deixa a sua mensagem final aí sobre esse aspecto, sobre esse panorama de esporte. Tirar um pouquinho da luta. Vamos pensar também naquele cara que corre, naquele cara que joga uma pelada, naquele cara que anda de stand-up paddle, naquele brother que faz um circuitinho. A gente está passando por um momento muito delicado, né? Tanto é que a live, o objetivo principal é ajudar as pessoas que estão aí mais necessitadas das instituições, através do PicPay que a gente tinha falado. Então, assim, hoje, a mensagem que eu tento passar para os meus pacientes, amigos, é que a gente consiga, dentro de casa, se movimentar, fazer alguma atividade física, né? Porque para a gente perder condicionamento, eu não estou visando performance, eu não estou falando para conseguir performance em casa, mas para a gente conseguir ter um condicionamento físico, em questão até da imunidade, do sistema nervoso lá, autônomo, que a gente estava falando, é preciso da atividade física, entendeu? Sim. Você vê que a galera que está com mais idade, ou seja, a galera do Master, está chegando às vezes com menos de lesão e bem melhor do que a galera mais nova, porque tem esse cuidado, até pela experiência mesmo de vida e tal. Então, assim, galera que está fazendo atividade física, você que é esportista, que é atleta de final de semana tal, procura aí um fisioterapeuta, procura uma assistência aí com um profissional de educação física para estar passando uma sequência de exercícios para você, para evitar lesão, porque a cada dia que a gente vai envelhecendo, que a gente envelhece, a partir do momento que a gente nasce, a nossa recuperação ela vai ficando mais lenta. Então, assim, o quanto antes a gente procurar uma ajuda profissional, uma quiropraxia, no caso, uma fisioterapia, um profissional de educação física capacitado, que você conheça, veja que aquele cara também é indicado para você fazer, procura que vai fazer um diferencial na tua vida futura aí. Exato. Cara, gratidão por você ter disponibilizado esse tempo aí, ter doado esse tempo para explicar pra gente as coisas. Você que assiste a gente, que pode ajudar os mais necessitados e que entende que não vai pesar para você, entra na plataforma do PicPay. Eles têm diversas instituições que estão ajudando os mais carentes. E a gente não tem acesso a isso, eu não sei nem quanto você vai doar ou o que. Entra lá e doa os mais necessitados, que tem pessoas que não têm o que comer. Rafa, gratidão.
Deixa eu mandar só um beijão aqui pro Enzo, a galera da Grace Maitá e o Guilherme que entrou, porque tava vendo os treinos da gente, da Jefinho Gamboa, e aí procurou o jiu-jitsu e gostou. Tamo junto e portas abertas já. Mabel, gratidão. Mabel, gratidão. Porra, gratidão a todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade aí, Jorge. Que isso, obrigado eu. Foi muito elucidador, muito importante, cara. Muito obrigado de verdade. Valeu, Rafa. Beijo no coração, mano. Beijo. Abraço. Galera, muito obrigado aí pela presença de todos. Não fique longe da gente. Amanhã, 8 horas da noite, eu vou estar conversando com o preparador físico Darlan Santos, um excelente profissional, professor mestre em educação física, treinador do COB, treinador da seleção, fez curso de levantamento de peso olímpico na seleção brasileira de levantamento de peso olímpico. Então, imperdível, ele vai dar o seu olhar também sobre a preparação física de lutas. Muito obrigado por todos estarem aqui. Até amanhã. Os.